Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículos 14 a 21. Assim está escrito: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre, dentro deste assunto, os 6 aspectos do ministério de Jesus, que ele desempenhou enquanto esteve aqui nesta terra. Nós lemos o texto que o Senhor Jesus, após o batismo, a tentação, todo aquele processo que ele atravessou, ele então começou o seu ministério em várias partes por onde ia, seja nas sinagogas, seja a céu aberto, no templo, não importava aonde. Jesus sempre era frequente a estes lugares e sempre estava falando a palavra de Deus, falando aquilo que o seu pai havia lhe ordenado a fazer. E aqui nos afirma a palavra de Deus que quando, pela virtude do Espírito Santo, o Espírito Santo direcionou a vida de Jesus, conduziu a Jesus, foi contínuo na vida de Jesus. Então, levou Jesus a que voltasse para a Galileia, e quando souberam que Jesus estava voltando para a Galileia, esta fama dele correu por todas as terras em derredor. Aquelas cidades circunvizinhas à Galileia tomaram conhecimento de que Jesus agora estava mais próximo a eles. Ele tinha voltado, então, para a Galileia e sempre procurava a oportunidade de se reunir para poder, então, falar aquilo que ele veio realizar. E, num determinado sábado, ele, indo à cidade de Nazaré, onde ele fora criado, num dia de sábado, as sinagogas eram abertas para reunir as pessoas, aonde eles tinham a leitura da Torá, dos pergaminhos, dos profetas, era feita a leitura de uma porção de algum texto, e depois havia a explicação e a aplicação daquele texto para a vida prática das pessoas que ali participavam. E por onde quer que Jesus chegava, sempre lhe era franqueada a oportunidade. Por quê? A fama de Jesus correu por toda parte.
Então as pessoas conheciam Jesus, sabiam que o conhecimento de Jesus era um conhecimento diferenciado. Não era o conhecimento que os rabinos, que os responsáveis, o ministro pela sinagoga, que eles adquiriam através do estudo, através do ensino, do aprendizado, do conhecimento, da memorização de textos. Com Jesus era diferente, porque Jesus foi o enviado por Deus e ele veio e tinha de Deus a direção total do Espírito Santo sobre a sua vida, e a ele era ministrado estas coisas. Por isso que quando Jesus falava, as pessoas ficavam admiradas em ouvir Jesus falar, porque as palavras de Jesus, elas tinham o endereço certo. Elas eram direcionadas ao ouvido e ao coração das pessoas. E quando Jesus começava a falar nas sinagogas ou em qualquer lugar, sempre se reuniam grupos de pessoas para ouvi-lo, porque sabiam que da boca de Jesus sempre iria sair coisas boas, coisas necessárias, coisas que iam realmente impactar as pessoas, que ia tocar profundamente o coração delas. E elas eram pessoas, almas necessitadas, que precisavam disto, que os instrutores, os ministradores da época não tinham essa condição de, com a sua palavra, tocar fundo no coração das pessoas. Que eles ficavam dialogando, discutindo o texto, significado aqui, significado ali, ponto de vista desse, ponto de vista daquele outro, e essas coisas só enchem o tempo e realmente não descem ao coração das pessoas e não as satisfazem na necessidade que elas têm. Porém, Jesus era diferente. E nesta oportunidade, neste sábado, certamente a sinagoga estava cheia, porque sábado era o dia que era para ser devotado unicamente a buscar a Deus, a inteirar-se da vontade de Deus, não era permitido o trabalho, então as pessoas, eles iam à sinagoga. E Jesus, como era o costume de Jesus, Jesus sempre foi à sinagoga. Ele ia à sinagoga, ele ia ao templo, ele ia à beira-mar, ele ia pelas ruas, pelos valados, pelos vilarejos, pelos campos. Jesus não media esforços aonde tivesse a necessidade de ir. Ele sempre estava indo e vindo, caminhando entre as pessoas. E esta presença de Jesus, ela fazia muito bem para aquelas pessoas. Então, quando ele entra no sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, certamente abriram mão e deixaram a oportunidade com Jesus. Jesus não precisava ninguém dizer: Jesus, vamos marcar aqui uma agenda com o senhor, então no sábado tal, o senhor esteja aqui, que o senhor vai ministrar para nós a palavra de Deus. Não, com Jesus não tinha isso. Jesus não era preso à agenda. Jesus não era vendido à agenda. Jesus era livre. E veio livre. E continuou livre. Mas aonde quer que ele chegasse, podia ser quem fosse que tivesse escalado para o ensino, para o estudo, para a oportunidade daquele dia, daquele momento. Quando Jesus chegava, todo mundo abria a mão. Não, Jesus chegou, deixa com Jesus. Se fosse perguntar às pessoas, quem você prefere ouvir hoje? O fulano que está escalado ou Jesus que chegou de última hora? Não, nós queremos ouvir Jesus. Nós precisamos ouvir Jesus. O fulano nós já conhecemos. Jesus sempre tem algo que traz segurança, conforto para o nosso coração. Então, Jesus levantou-se, foi dada a oportunidade, ele levantou-se para ler e trouxeram a Jesus
um pergaminho, o rolo do livro, porque os livros antigamente não eram como nós temos hoje. Nós temos a Bíblia Sagrada, temos aqui contido nela 66 livros, todos eles juntados como se fosse um só livro, mas na verdade é uma biblioteca com 66 livros dos mais variados assuntos e temas, mas àquela época eles eram individuais e eles eram feitos em rolos, em pergaminhos e precisavam um cuidado muito grande para não estragarem aqueles escritos. E nas sinagogas eles eram guardados com segurança. E quando chegava o dia da leitura, o ministro ia lá, pegava o pergaminho, trazia até o local onde era feita a exposição, e ali eles, com muito cuidado, liam um trecho daquele livro, daquele rolo do livro, que nesta oportunidade o que trouxeram para Jesus era o rolo do profeta Isaías, ou seja, o livro do profeta Isaías. E o profeta Isaías, conforme nós sabemos, ele foi o profeta messiânico. Ele falou muito a respeito de Jesus, em várias fases da vida de Jesus. E foi justamente este livro que trouxeram a Jesus. Diz aqui, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E diz aqui uma particularidade, e quando abriu o livro, achou o lugar. Então, Jesus tinha familiaridade com estes livros, porque à medida que lhe deram o livro do profeta Isaías, ele então abria tanto para a direita como para a esquerda, eram os rolos, e eles iam abrindo, e diz que Jesus abriu o livro, e quando abriu, ele achou uma escritura, um texto, dentro do profeta Isaías. Se achou, significa que Jesus sabia onde estava, mas foi procurá-lo, como eu fiz nesta noite. Eu abri a Bíblia, procurei o Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, procurei o capítulo 4 e encontrei o versículo 14 e fiz a leitura. Jesus fez dessa mesma forma. Pegou o profeta Isaías, procurou, achou um lugar lá que estava escrito e passou a ler aquele texto. E qual foi o texto que Jesus leu? Então vou repetir. Está aqui. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E o que era que estava escrito naquele livro do profeta Isaías, naquele sábado, quando Jesus ali esteve na sinagoga de Nazaré? Estava escrito as seguintes palavras, e Jesus começou a ler. Jesus, podemos entender que era um leitor convincente. Jesus sabia ler. Nós precisamos aprender muito com Jesus, principalmente a ler, porque às vezes não sabemos ler como convém. Mas vamos nos esforçando um pouco hoje, um pouco amanhã, e vamos aprendendo cada tempo alguma coisa para melhorar também a nossa forma de leitura. Então, Jesus encontrou o lugar que estava escrito e passou a ler. E o que foi que Jesus leu? Ele leu isto aqui, olha. O Espírito do Senhor é sobre mim. Esta é uma profecia que está escrita lá no livro do profeta Isaías. Isaías, quando escreveu no capítulo 61, a partir do versículo 1 em diante, ele escreveu estas palavras. E Isaías escreveu 700 anos antes do nascimento de Cristo. E a partir de então,
todas as vezes que se chegava à oportunidade do estudo dos livros dos profetas e chegava em Isaías, tinha essa escritura lá. E nesta oportunidade, 700 e alguns anos depois, Jesus chega lá, recebe aquele livro que foi escrito pelo profeta Isaías e vai ler nele. E ele lê isto e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. E vai dizendo: pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi isto o que Jesus leu. Esse texto, um pequeno texto, 2 a 3 versículos somente. Quando ele leu esse texto, ele cerrou o livro, significa que ele fechou o livro, porque o livro só era colocado lá na exposição para o momento da leitura. Depois ele fechou o livro, entregou o livro ao ministro e assentou-se. Então veja, ele levantou-se para ler. Depois que terminou a leitura, ele assentou-se e devolveu o livro. E o ministro, então, levou o livro para ser guardado. Quando Jesus assentou-se, simplesmente a leitura que Jesus fez desse texto impactou aquele povo. E eles ficaram aqui, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, como que ficaram vidrados em Jesus, fixo em Jesus, não moviam o olhar, olhando fixamente para Jesus. E não era um ou outro, não. A Escritura diz que todos na sinagoga se voltavam agora a olhar para Jesus. E Jesus estava então sentado. Jesus agora sentado ali, e aquelas pessoas ouvindo a Jesus, eles agora esperavam do Senhor uma explicação. E que explicação era esta? A explicação que Jesus deu foi o seguinte: então Jesus começou a dizer a eles quem? As pessoas que estavam na sinagoga. Jesus começou a dizer a eles as seguintes palavras: hoje se cumpriu as Escrituras aos vossos ouvidos. As Escrituras aos vossos ouvidos. Hoje se cumpriu as Escrituras. Então, quando nós observamos que o Senhor Jesus disse estas palavras e que elas estavam, depois de 700 anos, se cumprindo na vida das pessoas que ali estavam, dá para perceber a alegria, o contentamento daquelas pessoas que estavam naquele sábado observando o ensinamento que o Senhor Jesus estava transmitindo para aquele povo. Então é muito importante nós observarmos o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus. Então hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que alegria para aquele povo escutar que uma profecia de 700 anos antes estava se cumprindo exatamente naquele dia, naquele sábado, aos olhos deles. Então, quando a escritura cumpriu-se, alguns quiseram questionar, mas outros sentiram-se admirados e todos davam testemunho de Jesus. Por quê? O testemunho de Jesus
é algo importante e necessário, e estava ali materializando aquelas palavras aos ouvidos daquelas pessoas que ali estavam. Então, ao ouvirem da boca de Jesus esta palavra, aquelas pessoas tiveram grande alegria. Então, Jesus deu essa explicação. E a partir dali, quando Jesus diz isto, nós agora começamos a observar no ministério de Jesus, conforme ele foi se desenvolvendo, ele foi participando das atividades nas sinagogas, no templo, nas ruas, às beiras-mar, em todo e qualquer lugar por onde Jesus passava, nós observamos que Jesus, ele realizou realmente esse ministério. Então, a unção que Jesus recebeu sobre a sua vida, que ele foi ungido pelo Espírito do Senhor, esta unção em Jesus colaborou para a realização do seu ministério. E nesse ministério de Jesus, que ele estava ali, então realizando, nós podemos entender que ele disse, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus veio com a finalidade de evangelizar, ou seja, proclamar o evangelho às pessoas que estavam ali e que precisavam ser alcançadas com este evangelho. O evangelho que liberta, que transforma, que purifica, que regenera, que muda a vida das pessoas. E isto só era possível através do Senhor Jesus Cristo. Então, está escrito aqui, me ungiu para evangelizar os pobres. Numa outra ocasião, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aos pobres é anunciado o reino de Deus, porque as pessoas que se julgam possuidoras de algum bem, de alguma coisa, confiam nas coisas que possuem, mas o pobre não tem em que se confiar. O pobre depende da ajuda e da operação de Deus na sua vida. Então Jesus veio com o intuito de evangelizar os pobres, trazê-los à sua presença, socorrê-los nas suas necessidades, dar a eles o alívio necessário e a paz tão necessária para o desempenho da vida deles na face da terra. Então Jesus veio para evangelizar os pobres. Evangelizar é falar, é proclamar, é anunciar as boas novas, como nós fazemos nos nossos dias, proclamamos Jesus a todos os pecadores, as pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, eles precisam ser evangelizados. E quando nós vamos dizer a eles, vamos demonstrar-lhes o amor de Deus para com a vida deles, e que na condição em que eles estão, para usufruírem os benefícios do amor de Deus, como a libertação, a transformação, eles precisam, em primeiro lugar, entender e reconhecer que eles estão distantes e que eles são pecadores, e como pecadores estão destituídos da glória de Deus. O pecado é aquilo que separa as pessoas de Deus. Mas quando anunciamos o Evangelho, falamos sobre o amor de Deus e que a prova do amor de Deus foi Jesus entregar-se à cruz do Calvário e morrer em nossos lugares por conta dos nossos pecados e abrir para nós, então, a oportunidade da salvação. Então, quando entendemos este caminho aberto por Jesus e anunciamos às pessoas, e o Espírito Santo vem e fala no ouvido e no coração dessas pessoas e as convence do pecado, da justiça e do juízo, eles se voltam para Jesus e o recebem como Senhor e como Salvador da sua vida e são então transformados
para agora servirem a Jesus. Então ele disse, ele veio para evangelizar os pobres. Esse é o primeiro aspecto da vida de Jesus. Evangelizar, proclamar o reino de Deus, chamar as pessoas, alcançá-las, atrair para si. E o segundo aspecto é, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Ou seja, aquelas pessoas com o coração quebrantado, sofrido, machucado, amargurado, um coração totalmente com sofrimento, com angústias, com decepções, com tantas coisas, mas Jesus disse que ele veio curar os quebrantados de coração. Existem feridas no coração das pessoas e a maioria das pessoas estão feridas no coração. E só quem pode curar o coração destas pessoas é Jesus. E ele disse, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então, quem cura coração quebrantado é Jesus. E só Ele, ninguém mais. Nós não temos condições de fazer isso. O que nós fazemos é anunciar a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. E esta palavra, dirigida pelo Espírito Santo, atinge o coração das pessoas e elas são curadas no coração. Este é o segundo aspecto do ministério de Jesus. E o terceiro aspecto é apregoar liberdade aos cativos. Cativos eram aqueles que estavam presos, sem condições de exercerem a sua liberdade. Cativo é alguém que é colocado em determinado lugar e não pode sair dali. Fica como que detido. É um cativo. O cativo perde todas as liberdades. E por não ter liberdade, perde a alegria, perde o desejo de viver, perde a satisfação, perde a fome, enfim, perde tudo. Porque é cativo. E vivem constantemente cabisbaixos, lamentando, lamuriando, observando o porquê a vida foi levado àquele estado de coisas. E é isto que o pecado faz na vida das pessoas. Ele escraviza, ele cativa, ele coloca camisa de força nas pessoas e elas ficam escravizadas, detidas, irreconhecíveis. E praticam toda sorte de maldade porque são condicionadas para isto. Mas Jesus veio para libertar, apregoar liberdade aos cativos. Dizer a eles que chegou o tempo da liberdade, chegou a hora de serem livres, libertos, soltos do cativo, voltar novamente a ter a sua dignidade, a ter a sua liberdade restaurada. E só quem pode fazer isto é Jesus. E isso está na palavra que ele leu lá na sinagoga de Nazaré. Apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos. É o quarto aspecto. Dar vistas aos cegos. A palavra de Deus diz que ao povo que andava sobre a região da morte, resplandeceu a luz. A luz alumiou, abriu os olhos, abriu a visão daquele povo. Então Jesus veio para dar vista aos cegos, aqueles que estavam cegos espirituais diante de Deus, pessoas que vendo não enxergam, não conseguem discernir as coisas. E Jesus veio então dar vista aos cegos fisicamente e aos cegos espiritualmente.
Quando Jesus falou com aquele povo que eles não reconheciam, não viam seus pecados, Jesus disse que eles eram cegos, porque eles não enxergavam o pecado. E é isso que o pecado faz, escraviza, cega a pessoa, e ela não consegue ver que os seus feitos são pecaminosos, são ruins, são destrutivos e trarão consequências irrecuperáveis. Mas Jesus veio também para dar vista aos cegos. Este foi o quarto aspecto do ministério de Jesus. Mas temos aqui ainda um quinto aspecto, que é a pôr em liberdade os oprimidos. Oprimidos são aqueles que são dominados por espíritos maus, por demônios, que oprime, que escraviza, que judia, que maculam, que machucam e que fazem deles, dos seres humanos, os seus cavalos de batalhas. É isto que ele faz do ser humano, que se torne cavalo, para o espírito mal montar neles e fazer a desgraceira no meio do povo. Mas Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos, livrar a eles de toda e qualquer opressão que estivesse sofrendo. Opressão é algo que vem e parece que vai sufocar, parece que vai matar, parece que vai destruir as pessoas. Elas ficam oprimidas, perdem a força, perdem a reação, perdem a ação. Mas Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. Este é o quinto aspecto do ministério de Jesus. E o sexto e último aspecto está revelado aqui. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio também a anunciar um tempo que Deus abriu, a oportunidade, que é chamado o ano aceitável do Senhor. É um tempo que se estabeleceu, e neste tempo Deus está convidando, chamando, atraindo, transformando, libertando, trazendo as pessoas a si, porque diz a palavra de Deus: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. No ano aceitável, aproveite a oportunidade. Deus está abrindo meios e caminhos para nos chamar à sua presença, à sua comunhão. E através de Jesus Cristo, seu Filho, ele inaugurou este tempo aceitável, que é chamado, biblicamente, o tempo da graça, quando Deus estabeleceu, através de Jesus Cristo, a graça e a verdade. E com a graça e a verdade, Deus, então, abriu este parêntese no tempo, para que as pessoas tivessem o conhecimento da salvação através de Jesus Cristo e pudessem ser por ele alcançados, libertos e transformados. Mas este tempo um dia vai terminar. Como quando Noé estava construindo a arca e anunciando àquele povo que Deus haveria de mandar um dilúvio. E as pessoas não acreditaram. Noé terminou a construção, entrou para dentro da arca conforme Deus havia lhe orientado, colocou o que Deus permitiu naquela arca, fechou-se a porta e veio o dilúvio. E aquelas pessoas que não acreditaram morreram no dilúvio. Por quê? Tiveram a oportunidade, mas deixaram passar. E chegou o tempo e não tinha mais oportunidade. Acabou-se o tempo. A porta da graça, a porta da salvação, ela está aberta. Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então a porta para a salvação é Jesus Cristo. Pois o apóstolo Pedro diz lá no livro de Atos: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, salvação só é possível através
de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, esta oportunidade está aberta. E a palavra de Deus diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, indistintamente, sem nenhuma acepção de pessoas. A quem ouvir e crer e receber pela fé, a salvação lhe é garantida. Porque ao ouvir com os ouvidos, crer com o coração, confessar com a boca, este será salvo pelo Senhor. Então Jesus, no seu ministério, naquela primeira oportunidade que ele entrou na sinagoga de Nazaré, ele leu esse texto e disse àquelas pessoas, hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Esta escritura cumpriu-se na minha vida há muitos anos atrás. Cumpriu-se na vida de minha família, cumpriu-se na vida de amigos e conhecidos, de tantas pessoas, milhões e milhões de pessoas, por este mundo afora, que um dia tiveram também a oportunidade de ouvir a exposição da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho Salvador de Jesus Cristo e nele creram, arrependeram-se dos seus pecados e colocaram suas vidas à disposição do Senhor Jesus, o Senhor os perdoou, os recebeu e entesourou neles talentos e dons espirituais e tornou-os suas testemunhas verdadeiras e proclamadores da sua palavra. Mas a você que está ouvindo esta noite e que ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, eu quero motivá-lo a que você dê atenção à palavra de Jesus, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem não está em Cristo está perdido. Quem está perdido está longe de Deus, está destituído da glória de Deus, não está desfrutando da salvação, não está usufruindo da vida eterna que Deus promete àqueles que creem. E por conta disso, não terão de Deus esta garantia de vida eterna, por estarem longe da presença do Senhor e vivendo no pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta salvação está hoje acessível a você, de perto, de longe, a você que já ouviu tantas vezes, está deixando para depois, deixando para quando tiver mais idade, procurando se preparar para receber a salvação. Não precisa se preparar. Quem prepara é Jesus. Você ouviu a palavra? Você creu na palavra? Você entende que a sua vida longe de Deus corre perigo? E você quer depositá-la nas mãos do Senhor e ser salvo e transformado por Ele? Faça isto pela fé. Ó Senhor, eu reconheço que sou um pecador, distante da Tua presença, mas ao ouvir a Tua palavra hoje, eu creio em Ti e eu Te recebo como Senhor e como Salvador da minha vida. Toma a minha vida, Senhor, e transforma o meu viver e dá-me a certeza da vida eterna. Jesus fará isto por você. Depende de uma decisão sua, a partir do momento em que você ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, estes 6 aspectos do ministério de Jesus, ele os desempenhou naquele período de 3 anos e meio, quando ele escolheu os seus discípulos, trouxe-os para si, e instruindo a eles e praticando estes aspectos do ministério, eles viram cada momento em que Jesus estava trabalhando e qual era o resultado na vida das pessoas
que tinham contato com Jesus, que ouviam as palavras de Jesus, que criam em Jesus, que seguiam a Jesus. Então eles observavam o resultado prático diante dos olhos deles. Porque o que Jesus falava acontecia. O que Jesus fazia se realizava. E a partir disto, que Jesus estruturou o seu ministério nestes 6 aspectos, de acordo com a profecia do profeta Isaías, ele encarregou os seus discípulos, os continuadores da sua obra, que continuasse em seu nome. Ele deu esta autorização. Em seu nome se pregasse o evangelho. Em seu nome evangelizasse os pobres. Em seu nome curasse os quebrantados do coração. Em seu nome apregoasse liberdade aos cativos. Em seu nome desse vista aos cegos. Em seu nome colocasse em liberdade os oprimidos. E em seu nome anunciasse o ano aceitável do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. E é isto que você, meu irmão, minha irmã, está fazendo e precisa continuar a fazer, porque há muitas vidas ainda que não tiveram este contato com Jesus. Eles precisam ser informados do amor de Deus e da grande promessa que Deus fez àqueles que creem no Senhor Jesus, receberão de Deus a vida eterna, vida plena, vida com propósito, vida santa. Então fica para nós esta lição importante. Os 6 aspectos do ministério de Jesus. Primeiro, evangelizar os pobres. Segundo, curar os quebrantados de coração. Terceiro, apregoar liberdade aos cativos. Quarto, dar vista aos cegos. Quinto, pôr em liberdade os oprimidos. E sexto, anunciar o ano aceitável do Senhor. Este, em resumo, foi a demonstração de Jesus durante o seu ministério aqui na terra. E que esta palavra encontre lugar certo no nosso coração e que possamos, a exemplo de Jesus, exercer aquilo que ele espera de cada um de nós, de mim, de você, de nós que estamos ao alcance da voz do Senhor. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.